Olá, sejam todos bem-vindos. Na aula de hoje a gente vai ver métodos numéricos para estimar a derivada de uma função. Vamos ver aí as derivadas primeiras. Dentro das derivadas primeiras, a gente vai ver as formulações de derivada progressiva, regressiva, centrada, as derivadas de alta acurácia. Também vamos ver aí como é que a gente calcula as derivadas de ordem superior. Então, só lembrando que lá do cálculo, né, o conceito de derivada, ela é a taxa de variação instantânea de uma função. E aí uma definição aí que a gente tem é que a derivada vai ser o limite de f de x mais delta x menos f de x dividido por delta x, quando o delta x ele vai tendendo a zero. Então, essa aí é a definição clássica, né, de uma derivada. Se a gente pegar então aqui uma reta, a gente vai ter aqui, eu tenho uma função aqui f de x. E eu posso pegar então pegar a derivada como sendo que, se eu pegar aqui um ponto x e aí um intervalo delta x, eu vou ter então aqui o valor de f num ponto x. Aqui eu tenho o valor de f em x mais delta x. E aí eu tenho então aqui o valor de f de x mais delta x menos f de x vai ser essa altura. Aqui eu tenho delta x. Eu tenho então o f de x mais delta x menos f de x. Então a gente tem aqui que a derivada ela vai estar relacionada então à inclinação aqui dessa reta que liga esses dois pontos. E quando o delta, à medida que o delta x vai ficando cada vez menor, essa reta ela vai se aproximando aí, a inclinação dela vai se aproximando da tangente, né, nesse ponto. Então é o nosso conceito clássico aí de derivada. E observa que esse desenho que eu fiz anteriormente, ele serve exatamente para a gente, ele serve exatamente para a gente poder criar uma estimativa numérica para a derivada. Posso pegar aqui dois pontos, um ponto aí, o ponto xi, meu intervalo, meu passo, né, de delta x, e eu faço essa conta aqui e digo que a minha tangente vai ser lá o f de x mais delta x menos f de x dividido por delta x, certo? Então, consigo ali achar o valor de f' fazendo aqui essa conta numérica. Vamos ver aqui um exemplo. Imagina que eu tenho aqui esse polinômio de grau 4. Então aqui é fácil, para a gente deixar a derivada dela primeira, vai ser lá menos 0,4 vezes x ao cubo, menos 0,45 x ao quadrado, menos 1 vezes x, menos 0,25. Então essa aqui é a derivada primeiro. Ela calculada aqui no ponto meio, vai ser, se a gente fizer as contas, vai ser menos 0,9125. Tá certo? Vamos pegar aqui a partir dessa função aí, que a gente sabe o valor real que a gente tem que obter. Vamos ver como é que os métodos aí numéricos que estimam a derivada eles vão se comportar.
Então, a implementação dela a gente consegue achar aqui no Python, elas dentro da biblioteca SciPy, aqui no módulo de miscelâneas, e aí o nome dela é derivative, certo? Para a gente calcular então o valor da função, a gente tem que definir a função. Também eu preciso dizer qual que é o valor que eu quero, realizar minha derivada. Preciso achar aqui o meu ponto x0, né? Ponto que eu preciso. E aqui o meu delta x, certo? Então eu preciso saber aqui desses. Eu preciso fornecer esses três valores: a função, o ponto e o meu delta. Aí eu chamo a função aqui derivative, passo a função, passo o ponto x0, passo o valor de delta x. E aí ele calcula ali para vocês o valor da derivada nesse ponto. E aí eu consigo achar também o erro. Como eu já sei o valor que eu deveria estar obtendo, eu consigo aí calcular meu erro real aí que eu cometi, certo? Observe aqui que o erro é pequeno, né? Se eu variar aqui o valor de Δx, obviamente, colocar aqui um Δx pequeno, se eu colocar aqui um Δx maior, ele vai aumentando ali o meu erro. E aqui uma coisa interessante que se eu fizer aqui, por exemplo, se eu fizer aqui um for, por exemplo, for dx, e vamos pegar aqui alguns valores aqui, ó, 1 elevado a menos 10 a menos 1, 10 a menos 5, 10 a menos 10, 10 a menos 15. Vamos pegar aqui alguns valores aqui, ó, e vamos ver como é que ele se comporta. Bom, a princípio, matematicamente, se eu pensar apenas do ponto de vista matemático, à medida que o meu Δx vai se aproximando cada vez mais de zero, eu tenho que o meu valor aqui ele vai se aproximando cada vez mais da derivada, certo? Só que aí devido aos erros numéricos, né, aos erros aí causados pelo computador, vamos dizer que isso não acontece. Então a gente tem um ponto ali em que você começa a ter aí o erro ele vai diminuindo, depois ele tem um momento em que começa a aumentar. Olha só, tá vendo? Ó? O erro ele aqui eu tenho um valor de erro, né? Ele vai então pegar aqui o valor absoluto. Olha só, ele vai diminuindo, 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 mas chega um momento em que ele começa a aumentar. Tá vendo? Aqui, essa aqui é uma tendência, se colocar aqui elevado a menos 17, vê que ele vai então aumentando, tá vendo? Vou colocar aqui 1 elevado a menos 13. Isso, tá vendo? Então a gente tem esse comportamento, ele vai diminuindo e chega um momento que ele começa a aumentar, certo? Até que você tem aí o método ali começa a falhar completamente, mas você vê que ele tem aqui esse comportamento, tá certo? Então, posso até plotar aqui o gráfico, né?
Eu posso salvar aqui o meu erro. Eu posso botar depois aqui o erro. Vocês veem aí o comportamento dele. Deixa eu só tirar aqui esses últimos dois, porque esses dois aqui eles vão estourar aqui o meu gráfico. Vou só tirar esses últimos dois pontos, senão ele vai distorcer demais o gráfico e a gente não vai conseguir ver o comportamento da curva. Tá vendo? Então ele vai diminuindo, depois ele começa a aumentar. Então isso aqui é o que a gente tem, tá vendo? A gente vai ter aqui um valor ótimo, tá vendo? E aí, se eu plotar aqui na escala semilogarítmica, fica mais fácil da gente ver, ó. Então tá vendo, o erro vai diminuindo, depois ele começa a aumentar. Isso aqui é o cuidado que a gente tem que ter. Então você observa que a escolha de qual que é o seu delta x, ele vai aí, você tem esse compromisso, né, que você tem que observar. Você não pode ser um valor muito pequeno, também não pode ser um valor muito grande, senão você está fora aí, você está nessas duas regiões. Então você tem ali um valor ali, vai variar muito dependendo da sua função, de como que da quantidade, né, de cálculos que são feitos, para você saber aí como é que esses erros, qual que é um valor adequado, um valor ótimo para você calcular. Certo? Mas, fora isso, observa então que os erros aqui eles são bem pequenos, dependendo ali da faixa, né? Tem uma faixa grande ali de valores que te dão erros pequenos. Bom, vamos ver aqui um pouquinho como é que a gente pode implementar um método de derivada, tá? Só para vocês terem a noção do que está por trás desse cálculo. Então, isso aqui é uma ferramenta importante nos métodos numéricos, tá? Então, ela vai ser baseada aqui na expansão de série de Taylor. Então, lembrando aqui, ó, a expansão de série de Taylor, ela me diz isso aqui, ó. Eu tenho aqui uma função f de x mais h. Eu posso fazer aqui uma expansão em série. Então, eu tenho aqui uma expansão aqui, ó, em série. Essa série é infinita, certo? E aí, o que o Taylor ele conseguiu provar que o f de x mais h ele é igual ao f no ponto x mais o h vezes a derivada de f ponto x mais h ao quadrado sobre 2 vezes a derivada segunda de f em x mais aí por diante. Então, ele provou que essa relação aqui é válida. Ou seja, se eu quiser saber qual que é o valor da função em um ponto futuro, eu posso pegar ali o ponto atual e pegar ali o h, multiplicar ele pela inclinação da reta, mais esse h ao quadrado, vezes aqui a derivada segunda e assim por diante. Tá certo? Isso, se você fizer para todas as derivadas aqui, você tem aqui uma igualdade. Tá certo? Bom, se eu organizar aqui esses termos, então se eu pego aqui o f de x, passo aqui para cá, você fica com f de x mais h menos f de x. E agora, se eu divido todo mundo aqui por h, esse h cancela, e aí ele vai passar para cá. Esse h aqui corta com esse quadrado, vai ficar h sobre 2. E aí você chega aqui nessa fórmula aqui, ó. Certo? Eu chego aqui nessa fórmula, ainda tem aqui os termos que vão para o infinito. Mas o que é importante aqui nessa fórmula
É o seguinte, olha, eu consigo dizer então que a derivada primeira da minha função é igual a f de x mais h menos f de x dividido por h. Isso aqui é exatamente aquela que eu tinha mostrado ali anteriormente, quando eu peguei ali a minha função, eu pego ali dois pontos, eu pego um ponto x, um outro ponto x mais h, e aí eu tenho aqui o f de x mais h menos f de x, e aqui eu tenho o h, tá certo? Aqui eu tenho h, e aqui eu tenho a parte de cima. Mas o que é mais importante aqui na série de Taylor é que ela me diz aqui o que vai sobrar aqui um termo da ordem de h, tá certo? H vezes a derivada segunda, mas a parte importante é que eu tenho aqui esse termo aqui em h, e os outros termos eles vão ser aí h ao quadrado, h ao cubo, mas o que vai dominar aqui é esse termo aqui da ordem de h, certo? Então aqui significa que se eu diminuo o meu h por 2, o erro que eu vou estar estimando, o meu erro, ele também vai ser diminuído aí por 2, tá certo? Então, isso aqui é uma parte interessante, que ele me diz qual que é o erro que eu estou cometendo, qual que é a grandeza do meu erro. Bom, essa fórmula aqui é conhecida como derivada por diferença progressiva, tá? Por que é progressiva? Porque eu estou calculando o valor da função num ponto à frente, no ponto x mais h, tá certo? A gente vai ver aqui as outras fórmulas. A regressiva e a centrada, elas mudam ali os pontos onde vão ser calculados. Então, na regressiva vai ser x menos h, na centrada ali o ponto vai ficar tanto para frente quanto para trás. Bom, então aqui eu tenho a implementação aqui da derivada progressiva, tá vendo? Ó? Tem a função f, um ponto x0 e o valor de h. Quem que é minha derivada? A derivada vai ser o f de x mais h. Então, f no ponto x mais h menos o f no x. Isso aqui dividido por h. Tá certo? E aqui, esse termo aqui que resta aqui, ó, o restante, é o meu erro. Tá certo? Então, na verdade, a gente disse aqui, ó, que eu posso aqui dizer isso aqui. Eu posso dizer que eu tenho lá aqui a minha derivada no ponto x, vai ser aproximadamente f de x mais h menos f de x sobre h. Tá certo? Por que ela não é igual? Porque eu tenho esse termo aqui que eu desprezei aqui na hora de fazer aqui na hora de fazer aqui o meu cálculo. Eu estou desprezando aqui, eu estou desprezando esse termo, e é o termo que eu vou estar cometendo o erro, certo? Então, se eu fizer aqui o cálculo, então, da mesma função, tá? Mesma função f lá anterior, chamar ali a derivada progressiva, eu vou ter aqui o meu estimativa aqui do meu valor, também para 10 elevado a menos 5, vai ser aqui da ordem então de 10 a menos 6, tá vendo? Então é basicamente que os dois são muito parecidos a ordem. A ordem aqui do meu erro, tá vendo? É aqui. Pegar aqui, ó, elevado a menos 1. Tá vendo? Vai ficar aqui próximo também de menos 1. Menos 2. Tá vendo? Menos 3. Observa que a ordem aqui, ó, do erro, ó, ela vai acompanhar mais ou menos a ordem do valor de h. Tá vendo aqui? E a casa aí tá uma casa mais ou menos diferente, mas observa que o comportamento aqui é mais ou menos linear, tá vendo?
Então, e aqui a gente começa a aumentar por causa dos erros numéricos. Então você tem aí essa característica. A diferença regressiva, aqui eu faço a mesma expansão aqui em série de Taylor, só que agora em cima do ponto x menos h, certo? Se eu fizer aqui a expansão em torno de x menos h, eu tenho aqui, eu vou obter uma fórmula muito parecida, tá vendo? F de x menos f de x menos h dividido por h. O erro também vai ficar da ordem de O, da ordem de h, tá? O de h. Tá vendo aqui, ó, 10 a menos 5, o erro tá aqui em menos 6. Então o erro também é na mesma ordem de grandeza. E aqui é interessante aqui é o seguinte, eu posso também fazer aqui, usando a diferença centrada, então eu posso pegar aquelas duas expansões de série de Taylor. Então eu posso pegar essa expansão aqui de série de Taylor, menos essa expansão aqui. E aí se eu manipular elas, se a gente manipular as duas, eu consigo chegar aqui nessa expressão aqui, ó. Consigo chegar aqui nessa minha expressão, f de x mais h, menos f de x, aqui é menos h, desculpa, aqui é menos, aqui não é mais não, aqui é menos h, isso aqui vai ser igual a zero, mais duas vezes h, f' de x, mais duas vezes h ao cubo, tá certo? Porque aqui o ao cubo, quando eu faço a subtração dos dois termos, o termo que eu tinha ali, f duas linhas, ele vai acabar se cancelando, tá certo? Então o f duas linhas ele some e aparece só aqui o f três linhas de h ao cubo sobre 3 fatorial, tá certo? E aí eu consigo aqui, ó, olha só que interessante. Eu consigo chegar aqui numa fórmula onde o meu resto ele não é mais da ordem de h, tá certo? Mas agora ele é da ordem de h ao cubo. Significa que se eu diminuir o valor de h, o erro que eu vou cometer, ele vai diminuir mais rapidamente, tá certo? Ele vai ser mais acentuado. Então aqui eu observa que eu só mudei aqui os intervalos, ó. Só mudei ali os pontos que eu faço a tomada dos valores. E eu consigo aí ter então uma precisão bem melhor. Na verdade aqui desculpa, aqui também aqui o erro é da ordem. Aqui essas duas correções. Então aqui na verdade é f de x menos h. E aqui a hora que eu agrupo aqui os termos, esse h ao cubo, ele vai ser dividido aqui pelo h. Essas duas mudanças aqui. Então, a hora que eu esqueci aqui, a hora que eu tinha aqui esse h ao cubo, né? Eu tinha esse termo aqui de h ao cubo. A hora que eu passo esse 2f, 2h dividindo aqui para baixo, aí também ele vai dividir aqui por 2h, tá certo? E aí vai cancelar aqui o h ao cubo, vai virar h ao quadrado. Então aqui eu tenho um erro da ordem de h ao quadrado. Então aqui eu tenho então a minha fórmula para diferença centrada, tá vendo? Eu faço aqui f de x mais h menos f de x menos h dividido por 2h, certo? Aqui, ó, observa o que acontece aqui no meu erro, ó. Observa que à medida que eu vou diminuindo aqui o meu erro, à medida que eu vou diminuindo o valor de h,
o erro ele cai, ó, de forma muito mais acentuada. Tá vendo? Então, cada mudança, que basicamente a cada mudança que eu divido aqui por 10, o meu erro ele diminui por 100. Tá vendo? Então, aqui eu diminuo uma ordem de grandeza e o meu erro ele diminui por 2 ordens de grandeza. Tá certo? Bom, então observa que então, em termos aí das derivadas, essa entrada ela é preferível em relação às outras, tá? Às vezes, quando que você, às vezes a gente é obrigado a usar a derivada regressiva ou a progressiva, tá? Principalmente aí se você, às vezes você tá, imagina que você tá colhendo os dados naquele instante. Então, se você está colhendo os dados, você não consegue ter acesso ao valor de f de x mais h. Então aí você não consegue usar a progressiva, também você não consegue usar a progressiva, você também não vai conseguir usar a centrada. Tá vendo? Às vezes você está colhendo aqueles dados naquele instante e você quer saber uma estimativa da derivada na medida que você está executando os processos, aí você não tem o valor de x mais f de x mais h. Então você tem que usar ali a diferença regressiva. Então, em alguns casos especiais, você não é possível você usar a forma centrada, e aí você tem que usar uma das anteriores. Tá certo? Então aqui eu posso também fazer a mesma coisa para derivar da segunda. Se eu derivar ali aquela função 2 vezes, eu vou obter aqui menos 1,2 x ao quadrado, menos 0,9x, menos 1. Calcular ela no ponto meio vai dar menos 1,75. E aí o cálculo da derivada segunda, a função é a mesma, a gente só passa aqui o parâmetro n igual a 2. Certo? Então, derivada segunda n igual a 2, derivada terceira n igual a 3, assim por diante. A gente só acrescenta aqui esse valor, a gente tem ali o cálculo da derivada segunda de uma função. Tá certo? Para você para você achar ali, se você precisar codificar fazer o código, é só você fazer a expansão de Taylor da mesma forma, tá? Você faz a expansão de Taylor e aí você pega ali o valor da derivada segunda e manipulando ali a expansão dela, você consegue achar a expressão. Aqui eu tenho a expressão, tá vendo? Ó? Observa que eu vou calcular agora a função em 3 pontos. Eu vou dividir aqui por h ao quadrado. E aí o erro que eu cometo aí é da ordem de h. Certo? Da ordem aqui de h. Você também tem as mesmas opções. Tem a opção de fazer ela regressiva, progressiva. E a versão centrada também. Certo? Então fica aí para referência de vocês. Ó. Vocês têm aí a versão regressiva, a versão centrada, a derivada segunda. Então basicamente aqui ele vai calcular essa conta aqui é o que é calculado aqui dentro aqui dessa função. E um código, sem precisar. Tem um código que executa ela, tá vendo? Então, derivada segunda é o f de x mais h, menos 2 vezes o f de x, mais o f de x menos h, dividido por h ao quadrado. Okay? Bom, a gente também pode, então agora eu posso pegar essa fórmula da derivada segunda, tá certo? Eu posso substituir ela na série de Taylor e substituindo ela na série de Taylor, eu posso então achar ali na fórmula que a gente usou para a primeira derivada,
eu posso pegar. Então eu posso pegar aqui, ó, essa fórmula aqui, ó. Eu posso pegar essas fórmulas que calculam a derivada segunda e eu posso substituir ela. Deixa eu ver aqui onde estava a minha. Eu posso substituir ela nessas estimativas aqui, ó. Cadê aqui? Eu tenho nessas expansões aqui, ó. Posso expandir ela aqui, colocar ela aqui plugar ela aqui nesse ponto. E aí eu posso usar esse valor também. Então a gente consegue fazer essas substituições. E aí eu consigo ter uma fórmula mais precisa, tá certo? Para calcular a derivada, tanto a primeira, a segunda e assim por diante. Então se eu fizer aquelas substituições, eu só pegar aqui essa fórmula e substituir aqui naquele ponto ali da equação 5. Substituir aqui nessa fórmula, nessa expansão de Taylor. E manipulando aí os termos, vou voltar aqui. Eu consigo chegar aqui nessa expressão, tá? Observa aqui que nesse caso ela vai ter o erro aqui da mesma ordem de grandeza da fórmula centrada, mas a gente consegue ter fórmulas já com mais acurácia ainda. Então eu posso pegar mais termos e ter uma acurácia melhor aqui, certo? Então depende muito aí, você consegue, então, depende muito da precisão, mas geralmente aqui você já consegue ter um bom controle, tá? Então se eu fizer aqui eu só peguei aqui resumi aqui todos as minhas derivadas, tá vendo? A progressiva, a centrada e essa fórmula aqui de alta acurácia. E aí se eu executar cada uma delas, ó, observa que aqui eu tenho meus erros. Essa última aqui, ó, é o que tem implementado aqui no Python. Observa que ela vai dar o mesmo resultado daquela aqui, que é o meu segundo. Então, muito provavelmente, a função que está implementada aqui no Python é a diferença centrada. Tá vendo? Deu aqui o mesmo valor aqui. Então, provavelmente, aí, implementado aqui, você tem implementado a diferença centrada no Python. Essa de autoacurácia, ela faz aqui tá vendo o valor aqui é da mesma ordem de grandeza, o erro, mas o erro é diferente. Certo? O valor é diferente, mas ele tem a mesma ordem de grandeza. Existem também fórmulas de alta acurácia com erros que pegam mais termos, né? E te dão precisões melhores. Okay? Beleza, pessoal? Fica aí. Até o próximo vídeo.